Então, vamos fazer um exemplo utilizando função para demonstrar aquela característica que eu falei para vocês na aula da passagem de parâmetro por referência. Então, nós vamos fazer aquele exemplo que eu mostrei para vocês da troca dos valores, tá? Que eu quero inverter os valores de duas variáveis. Então, nós vamos fazer primeiro sim, e nós vamos utilizar funções para isso, né? Então nós vamos fazer primeiro, e que nem a gente fez no outro exercício sobre funções, nós vamos primeiro criar uma função que vai ler o inteiro para a gente. Então, essa função aqui, lê inteiro, tem um x, né? Eu declarei um x, e eu vou imprimir na tela, pedindo para ele digitar um inteiro, e vou fazer o scanf e armazenar no x, certo? Então aqui eu vou precisar declarar duas variáveis. Vou declarar x e y, tá? Aí eu vou fazer, ó, x recebe lê inteiro e depois o y recebe um outro lê inteiro. Opa, o i é maiúsculo. Então, com isso, eu li os meus dois inteiros. Eu tenho um inteiro no x e um inteiro no y. Agora, eu vou querer, primeiramente, imprimir os valores de x e y. Então, eu vou criar uma outra função que faz essa impressão para mim. Recebe dois valores, x e y, e dá um printf passando os dois valores, x e y. Então, vamos fazer aqui, ó. Imprime... Opa, desculpa. Imprime x e y. Como essa função é uma função void, ela não retorna nada. Ela imprime e segue a vida. Então, x, y. Tá? Então, vamos executar para ver se já está funcionando até então. Beleza? Agora vamos executar. Ah, tá. Agora ele foi, né? Tinha travado ali. Então, número 5 e o outro 10. Aí ele vai imprimir. Os valores são x igual a 5, y igual a 10. Beleza. Foi o que eu fiz, né? Eu li o primeiro inteiro, li o segundo inteiro e mandei imprimir os dois. Agora, eu tenho que fazer a troca. Então, eu vou usar aquela minha função troca por valor. E eu vou passar x e y para ele fazer a troca dos dois carinhas. Tá? Aí eu vou ter que declarar a minha função aqui. A minha função é uma função void. Porque ela não retorna nada. Ela só faz a troca e pronto. E ela recebe um x, que é um inteiro, e um y, que é inteiro também. Aí ela vai ter que trocar. Lembrando, eu vou fazer aqui do jeito que é mais intuitivo, mas é o jeito... Nesse daqui não faz diferença, né? Vou fazer do jeito certo logo, então. Eu preciso de um auxiliar para fazer a troca. Então, o que eu faço? Se eu vou primeiro jogar o valor de y no x, eu tenho que armazenar em aux o valor de x para mantê-lo seguro. Aí depois eu jogo o valor de y no x, porque aí o valor de x vai ser apagado, mas ele estava seguro armazenado no aux. Aí agora eu pego o valor que estava seguro e coloco no y. Pronto. Fiz a troca por valor. Vamos ver como é que vai fazer? Lá. 5, 10. Ah, tá. Só que eu não mandei imprimir de novo, né? Fiz a troca. Imprime de novo. Tá? Vou dar o mesmo imprime com as mesmas variáveis. Então, ó, 5 e 10. Olha lá.
Da primeira vez estava x igual a 5, y igual a 10, e da segunda, x igual a 5, y igual a 10. Eu mandei trocar, fiz a troca, mas não trocou. X continuou com 5 e y com 10. Por quê? Por conta daquilo que eu falei para vocês, que a passagem de parâmetro em C, ele é por valor. Então, o que acontece? O x daqui de fora, que era 5 e 10, quando eu chamei o troca por valor, eu fiz uma cópia do valor de x para esse x e uma cópia do valor do y para esse y. Quando eu troquei aqui, eu estava trocando as cópias que estavam aqui. O valor original que estava aqui fora não foi trocado. Então, x continuou com 5 e y continuou com 10. Mesmo que aqui dentro, as trocas eu troquei de lugar. As cópias eu troquei de lugar. Então, como que eu faço para que o que eu fiz aqui dentro seja visto aqui fora? Eu tenho que passar por referência, tá? A única coisa, se eu não passar por referência, a única coisa daqui de dentro que eu vou ver aqui fora é o retorno. Esse cara, como não tinha retorno void, então eu não ia ver, nunca eu ia ver nada, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma outra função chamada troca por referência. E agora eu tenho que declarar a função. Então, a funçãozinha vai ser declarada aqui. Ela é void, porque ela também não retorna nada. Troca por referência. E para ela ser uma troca por referência, como o nome está dizendo, eu não posso passar um inteiro. Eu tenho que passar o ponteiro para o inteiro. O ponteiro para o inteiro que é a referência. A referência para o inteiro. Então, e o y também tem que ser um ponteiro para inteiro. Passei os dois. Agora o que eu tenho que fazer? É o mesmo raciocínio que eu fiz no troca por valor. Só que agora eu tenho que ter consciência que eu não estou manipulando mais com um x que é inteiro e um y que é inteiro. Eu estou manipulando com um x que é um ponteiro para inteiro e o y que é um ponteiro para inteiro. Então, de qualquer forma, eu vou precisar de um aux. Ele pode ser inteiro, porque eu quero mexer os inteiros e não as referências. As referências é só um mecanismo para tudo ficar visível lá fora. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, o aux vai receber o valor que tiver no x. Só que eu lembrar, eu não vou passar para cá o x, porque o x é de um tipo e o aux é do outro. Mas o x é uma referência para o inteiro, então eu passo o conteúdo do x. Eu posso fazer assim, ó, entre parênteses, se eu achar que fica melhor, fica mais organizado, ou eu posso fazer assim, ó, sem parêntese mesmo. Ó. Conteúdo de x recebe conteúdo de y. Porque depois que eu armazenei o x num lugar seguro, eu posso botar o do y em cima do x. Aí depois eu posso botar no y o que eu tinha armazenado seguramente lá no aux. Pronto? Então agora tá tudo certo? Ah, não, aqui tá errado ainda, porque ó, lembra que eu falei que se o tipo que eu colocar aqui no cabeçalho, eu tenho que respeitar no corpo e na chamada. Quando eu mudei aqui para ponteiro para inteiro, o meu corpo eu fiz com ponteiro para inteiro, aqui eu não mudei ainda, por isso que ele está reclamando. Então tem que passar o endereço do x, para eu passar não o x, mas a referência dele. Então, foi assim que eu fiz, então agora tá certo. Agora, tá, mas aí depois da troca, eu vou e imprimo de novo. Tá? Então eu vou imprimir 3 vezes. Imprimir o original, depois eu vou imprimir depois da troca por valor e por último eu vou imprimir depois da troca por referência, para ver os resultados. Então vamos ver, ó, 5 e 10. Então, ó, o original era x igual a 5, y igual a 10. Depois que eu troquei por valor, o x continuou 5, o y continuou 10. Não fez diferença nenhuma, porque eu só troquei as cópias. Depois que eu troquei por referência, o x ficou valendo 10 e o y ficou valendo 5. Eu de fato troquei, porque eu troquei por referência. Então a referência serve para que, quando eu faço uma alteração nos meus parâmetros dentro
da função, essa alteração seja visível do lado de fora. Isso é ao mesmo tempo útil quando eu preciso de coisas assim. Quando eu estou usando um scanf, por exemplo, eu preciso que o valor alterado, que foi o valor que o usuário digitou, seja visível do lado de fora. É útil para isso, mas também é perigoso. Se eu usar de forma descuidada, eu posso fazer contas dentro da minha função, alterar minhas variáveis internamente e, sem querer, essa alteração interna ficar visível lá fora e eu estragar alguma coisa. Então eu tenho que saber que eu estou usando passagem por referência e utilizar adequadamente, para eu não mudar os valores lá do lado de fora de forma errada. Tá? Então tá funcionando. Agora eu vou aproveitar aqui só para fazer um exercício. Nós sabemos que essa troca por referência está funcionando. E o que vai acontecer se eu não tivesse usado o meu aux? Tá? Eu não usei o aux. Tá? Não tem o aux aqui. Ó. E eu vou fazer assim, ó, que é o raciocínio, aquele primeiro raciocínio quando a gente imagina como que eu vou trocar duas variáveis de valor. Eu vou fazer assim, ó. X recebe Y, Y recebe X. Será que isso funciona? Ó, eu executar 5 e 10. Ficou 5 e 10 porque foi o valor original. 5 e 10 porque foi o valor depois da troca por valor, que não mudou nada. E depois da troca por referência ficou 10 e 10. Ele não trocou, ele botou o Y para os dois. Por quê? O X era 10, era 5, o Y era 10. Quando eu fiz X recebe 10, o X ficou valendo 10 e o Y estava valendo 10. Aí quando eu fizer Y recebe X, o X agora está valendo 10. Então vai ser 10 recebe 10. Então o 5 sumiu, porque eu não armazenei em lugar nenhum quando eu coloquei o X, o valor de Y em cima do X. Por isso que eu preciso desse aux, para eu armazenar o valor seguro do X até eu fazer o restante que é necessário e colocar o valor dele de volta. Só que agora no Y. Então vamos ver, ó. 5, 10. Beleza, da primeira vez foi o valor original. O segundo depois de troca por valor, que não trocou de verdade. E o terceiro depois da troca por referência, que aí sim funcionou. Beleza?